Oi pessoal, aqui é a Mel, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro, eu tô de folga no serviço, não fui pra aula hoje, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, espero que esteja tudo tranquilo. Na verdade eu tenho que ver se tem algum trabalho pra fazer hoje, né? Mas enfim, não é o foco do vídeo. O foco do vídeo de hoje é que eu vim trazer pra vocês o que eu li em agosto, o que eu terminei em agosto, o que eu comecei em agosto e pretendo terminar em setembro, e os livros que eu quero ler em setembro, tá? Então vamos começar com o que eu li em agosto. Um dos primeiros livros que eu terminei em agosto foi Odeio Te Amar. Foi o primeiro livro desse estilo que eu li, e tenho que confessar que eu gostei bastante. Achei bem bonitinho, bem fofinho. Tem os seus hots, claro, tem que poderiam ser dispensados, mas de certa forma tornam o livro interessante. Eu achei bem legal. E eu não sei se eu já falei em algum outro vídeo, mas eu resolvi pegar esse tipo de leitura, que são os romances românticos, de forma geral, né? E incluir nas minhas leituras. Em julho, fez um ano que eu me tornei leitora, que eu comecei a pegar livros para ler, não só por causa de faculdade, por causa de escola, esse tipo de coisa. Então faz um ano e um mês, em junho. Então fez um ano e 2 meses que eu sou leitora, e desde que eu comecei a ler, eu só tinha lido livros clássicos. E eu resolvi agora, por influência da Thaís Teixeira, eu vou deixar o arroba dela aqui e na descrição aqui no box também, que o canal dela é muito legal, muito interessante, são vlogs do dia a dia. Ela é mãe de 2 menininhos lindos e eu recomendo vocês que acompanhem lá. Por ver ela ler muito desse tipo de livro, eu resolvi tentar e gostei, então eu vou fazer assim. Eu vou, claro, continuar com os clássicos, que é a minha paixão, é o que eu realmente gosto, e vou incluir esse tipo de livro no meio, porque os clássicos são geralmente leituras mais densas, são mais pesadas e que te fazem pensar um pouco mais de forma geral. Então eu vou continuar lendo os clássicos e vou incluir esse tipo de leitura no meio para dar aquela relaxada, para dar uma tranquilizada e tal. Dessa forma, eu acredito que eu não vou entrar em ressaca literária, pelo menos é o que eu espero, e porque eu realmente gostei também dessas leituras. Então esse aqui foi um dos livros que eu li. O último que eu li, que eu terminei sábado, foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu gostei bastante, mas confesso também que eu esperava um pouco mais desse livro, de tanto que ele é falado, de tanto que as pessoas falam sobre como é bom. Não é que não seja bom, ele é realmente muito, muito bom. E eu gostei demais. Mas eu não sei, eu esperava alguma coisa diferente, eu esperava uma história mais contínua. Quem já leu vai entender o que eu quero dizer. E não capítulo por capítulo. E realmente tem suas cenas muito tristes. Na verdade, eu fiquei muito mais brava do que triste na cena de tristeza. Eu fiquei bem indignada com o que aconteceu, pra falar a verdade. Achei bem absurdo. E daí acabei não chorando porque eu tava brava. Mas enfim, quem conhece sabe o que acontece, sabe do que eu tô falando. Se você não leu, eu super recomendo. Também recomendo Eu Odeio Te Amar pra quem gosta daquele tipo de livro. São 3 contos, são 3 livros que eles reuniram em um, e é legal pra caramba. E eu tô tremendo, gente, por causa do lítio, tá, que eu tomo, e tá me dando bastante efeito colateral de tremer. Eu vou ter que falar com o meu psiquiatra, inclusive, esse mês, quando eu for lá, porque eu tô tremendo bastante. Mas, enfim, recomendo bastante a leitura, né? Leitura de autor nacional sempre, pelo menos os que eu li até agora, sempre foram ótimos. Então, daqui um dos livros que eu li. O outro foi Felicidade Conjugal, russo. Os russinhos sempre me encantam. Eu gostei bastante, achei bem legal, bem divertido. Também recomendo. Na verdade, até agora, desde que começou o ano, só tem acho que no máximo 2 livros que eu não recomendo que eu li, então todos eu recomendo, né? E o outro que eu li foi O Amante de Lady Chatterley, que eu li pelo clube do livro da Bruna e Livros. Também é um livro legal, interessante. É um livro um pouco mais erótico. Ele tem lá as suas cenas, ele não é hot, não é diferente do Eu Odeio Te Amar. É outra pegada, mas ele é erótico, ele tem seus momentos, ele tem suas falas, mas é muito, muito interessante. Ele é maiorzinho também, gostei demais, recomendo. Tá, essas foram as 4 leituras que eu terminei no mês de agosto. Aí as outras 4 que eu vou mostrar aqui
Dessas 4, 3 eu comecei em agosto e não terminei. Mas pretendo terminar em setembro. Então, seguindo aquilo que eu tinha dito, de colocar um livro desses no meio das minhas leituras, eu comecei já a ler, eu tô quase na metade, se eu não tiver na metade, tô quase na metade da Hipótese do Amor. Tô gostando pra caramba, tô achando muito fofo, muito gostosinha a leitura. E é muito, muito, muito legal. E a gente, eu não sei, como uma boa romântica, torço para que fiquem juntos, não sei o que vai acontecer, não peguei spoiler nenhum, não fui atrás de nada, mas a gente, nesse tipo de livro, eles sempre ficam juntos no final, acredito eu, né? Então, é uma recomendação minha, é bem divertidinho. Outro livro que eu comecei e ainda não terminei, porque eu tô indo bem devagarzinho, mas bem devagarzinho do tipo, eu acho que eu li 2 vezes só mês passado e mais uma vez esse mês. É uma releitura pra mim. Eu tô lendo nessa versão agora do Pequeno Príncipe, que eu comprei mês passado. Eu já li ano passado. E eu tô relendo porque eu tô marcando dessa vez. Porque a primeira vez eu só li, eu só passei e li. E agora dessa vez eu tô marcando, eu tô fazendo anotações, eu tô prestando atenção no recado e não só na história, que foi uma coisa que eu não fiz da outra vez. Mas eu já passei da metade também, não sei se vai dar pra ver. E eu acredito que eu termine nessa semana, porque mais 2, 3 dias que eu pegar pra ler eu termino, porque eu vou lendo bem devagarzinho mesmo, gente, porque eu tô querendo pegar a mensagem. Eu não tô lendo por ler, ou porque eu quero acabar. Eu leio 10 páginas e paro, porque eu quero absorver aquilo que tá sendo dito. Outro livro que eu comecei mês passado, e da mesma forma do Pequeno Príncipe, eu tô lendo no máximo 5 páginas por dia, é Lost in Translation. Desculpem a minha fala, né, que eu não sei direito, mas esse livro foi recomendado pela Laura, como é que é? Agora eu esqueci o nome do canal, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês e vou deixar também no box de descrição. Ela é formada em letras e formada em psicologia e é uma psicóloga que adora prescrever, que ela diz, prescrever livros. E esse livro, gente, não é um livro de história. Ele é muito, 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 muito interessante. Nossa, friseio muito, né? Ele traz palavras que não tem tradução nos outros idiomas. Por exemplo, saudades em português, não existe saudades em nenhum outro idioma do mundo. Só existe aqui. Existem palavras que traduzem o mesmo sentimento, mas não existe nada como saudades. Aqui tem isso aí para vários e vários idiomas. E é muito interessante. Eu vou só mostrar de exemplo para vocês. Ó, Komorebi é a luz que se filtra através das folhas das árvores. A gente não tem uma palavra para luz que se filtra através das folhas das árvores. E ele é uma palavra em japonês, é um substantivo. Pode ser que você fique cego por um instante, mas sem dúvida é bonito. Há algo especialmente evocador e mágico quando a luz do sol se depura na folhagem. Então, eu achei muito legal isso aqui, muito interessante. E eu tô lendo mais ou menos uma vez na semana, eu leio 5, 10 palavras. E por isso que eu tô demorando. Eu também tô mais ou menos na metade dele. E não tenho pressa nenhuma em acabar, porque o meu objetivo com esse livro não é correr com ele, e sim aprender, adquirir conhecimento. Então, não adianta eu ler 20, 30 palavras e não aprender nada. Na verdade, é até difícil eu lembrar de alguma agora, porque são palavras muito difíceis. Mas eu quero ir aos poucos para ir conhecendo as línguas e as palavras. E isso é muito, muito legal. Por isso eu recomendo para vocês. Agora, é até meio vergonhoso, mas eu comecei em junho. Em julho eu não li quase nada dele, mas eu quero pegar pesado agora. É a Ana Karenina, não sei direito como é que se fala, cada um fala de um jeito. Eu li umas 200 páginas, quantas páginas eu li? 290, quase 300 páginas. Tô gostando demais da história, mas com a faculdade eu tô sem tempo para ler. E, na verdade, a minha rotina tá bem complicada. Eu trabalho até muito tarde, eu vou pra aula muito cedo, eu passo a tarde dormindo, eu não tô tendo tempo pra ler quase nada, tanto é que eu li pouquíssimos livros, né? E eu vou dando prioridade às vezes. Eu tenho meia hora por dia pra ler, eu pego o livro menor e esse aqui ficou meio parado esse mês, mas eu vou pegar de volta. E eu acredito que se eu ler mais 300 esse mês e 300 mês que vem, eu termino ele até outubro.
E não tem nem que falar que eu não terminei ainda, mas é super recomendado, né? Adoro, tô adorando. A gente já pegou spoilers sobre ele, sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas o interessante agora eu tô querendo descobrir como vai acontecer, como as coisas vão proceder para acontecer aquilo que chega no desfecho final. E eu não sei exatamente o desfecho final de tudo, então eu tô muito interessada nesse livro. Aí agora eu vou falar os audiobooks que eu ouvi no mês passado e que eu tô ouvindo esse mês. Eu tenho o livro, esqueci de pegar para vocês, mas eu vou deixar aqui. A Quarta Asa. Eu escutei mês passado, eu escutei em agosto por audiobook. E pra mim, gente, virou 5 estrelas e favoritaço. Eu simplesmente amei. E isso porque eu sou uma daquelas que fica falando, eu não gosto de fantasia, eu não gosto de fantasia. É uma romantasia, eu acho, na verdade, né? E eu amei. Eu adorei. Eu sei que tem muita gente aí que ama e tem muita gente que fala muito mal. Tem gente que não gosta, que não quer nem pegar, que é modinha, não quer ler, enfim. Tudo bem. Mas eu gostei demais. E agora eu já comprei ele, eu tenho ele físico, e já comprei o 2 e o 3 também, que é Tempestade de Ônix e Chama de Ferro. Não tenho bem certeza, mas eu acho que é isso que eu comprei. E eu pretendo ler ano que vem, ou ouvir se já tiver em audiobook, não sei, vamos ver o que eu vou conseguir. Eu também ouvi O Alquimista. Eu não tenho ele em livro físico, vou deixar a fotinha aqui também. Eu pretendo comprar ele para ter. Para mim foi um livro 5 estrelas, eu achei cheio de ensinamentos, muito interessante. Nunca tinha lido nada de Paulo Coelho e entendi o porquê o cara é tão famoso aí fora. O livro eu achei assim riquíssimo. Talvez esteja exagerando, não sei, mas eu gostei demais. Eu achei muito, muito, muito interessante mesmo. Bem legal. O outro livro que eu li, vou deixar aqui a fotinha, Nós Dois, que eu li não, que eu ouvi. Eu ouvi Nós Dois na Lua, outra recomendação da Thaís Teixeira. Pra mim foi 5 estrelas também, eu achei muito fofo. E é um romancezinho bem com açúcar, bem gostosinho. E eu aproveitei para ouvir. E esses foram os 3 livros que eu ouvi no mês passado. Que enquanto eu vou daqui para o meu serviço, daqui para a faculdade ou nas voltas, em vez de ficar ouvindo música, eu tô preferindo ouvir audiobooks, assim eu ganho tempo, digamos assim, porque eu acho mais interessante. E o que eu comecei a ouvir mas ainda não terminei, é O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Não sei direito como é que se fala. Eu resolvi dar uma chance, porque tem gente que fala muito, muito bem, tem gente que fala muito, muito mal, e eu tô escutando e eu fico naquela de entre gostar e ficar indignada. Eu tô gostando e tô ficando indignada ao mesmo tempo enquanto eu escuto a história. Eu tô gostando de forma geral, tô achando bem bonitinho, bem interessante. Tem hot um pouco demais pro meu gosto, mas eu fico muito indignada com uma certa situação que tá acontecendo. Mas aí agora eu quero descobrir o que vai acontecer no final e o título do livro não entrega. Eles já falaram o título do livro na parte que eu já escutei. Eu já tô terminando ele, falta 1 hora e pouquinho. Era um livro de 14 ou 18 horas. Pra mim falta menos de 1 hora e meia pra eu terminar. Acredito que eu termine essa semana. E o título do livro já foi mencionado. Então dá pra entender o porquê do título, O Lado Feio do Amor. Mas eu não consigo ainda, assim, como uma boa romântica, eu espero um determinado final. Mas eu não sei se vai acontecer o que eu quero que aconteça. Mas enfim. E o que eu pretendo ouvir ainda no audiobook, pela quantidade de horas de cada livro que eu escolhi, pela quantidade de tempo que eu demoro para ir e voltar, eu quero ouvir ainda O Vício dos Livros, que é um clássico. Bartleby, O Escrivão, também é clássico. E A Face Mais Doce do Amor e Foi um Péssimo Dia. Eu vou ver se eu deixo todos aqui, as capinhas deles para vocês aqui. E a Ilha do Dr. Moreau. Também eu acho que vai dar tempo de ouvir todos esses livros. Acredito que vai. Se não, eu jogo para outubro numa boa.
Então, esses são os livros que eu ouvi e que eu pretendo ouvir esse mês. E agora o que eu quero ler esse mês é bem pouca coisa, porque, como vocês puderam ver, eu tenho 4 livros que eu tô lendo ainda, né? A Hipótese do Amor, Pequeno Príncipe, Lost in Translation e Ana Karenina, eu tô lendo. Então eu não posso colocar muitos livros agora para esse mês, porque eu não sei se eu vou dar conta. Mas um dos livros que eu comecei a ler já ontem, para falar a verdade, e já li hoje também, são 100 Anos de Solidão. Esse livro eu comecei a ler uns meses atrás e não consegui ter... Eu li umas 50, 60 páginas dele, não consegui dar continuidade porque eu tava com outras prioridades, então eu resolvi pegar ele de volta. Eu não parei porque foi ruim, ou porque cansou, ou por ressaca literária, não. Eu parei porque eu realmente não consegui dar conta de tantos livros. Então eu pensei, eu vou parar um deles e depois, quando eu tiver mais livre, eu coloco ele pra eu ler de novo. E esse livro é tão bem falado pela Bruni Livros, que eu vou deixar aqui o arroba dela na descrição também, que, tipo, ela super me deixou com vontade de ler, e daí eu peguei ele já, e eu tô há 2 dias lendo, e já li 60 páginas, eu geralmente leio de 10 a 15 páginas por dia, e eu li mais de 60, então realmente tá muito bom, tô muito curiosa, e esse é um dos livros que eu quero ler esse mês. E o outro livro que eu quero ler esse mês é Lolita, que é um livro que eu pretendo ler junto com a Úrsula, no Clube da Ursinha. Eu realmente vou fazer um grande esforço para conseguir ler esse livro, porque eu tô lendo já todos aqueles, e eu acho que eu vou terminar meio rápido, 100 Anos de Solidão, e daí ele não é grande, não é pequeno também. Geralmente eu demoro um mês para ler um livro desse tamanho, porque eu leio meia hora por dia de cada livro, e tem dias que eu consigo ler mais de um, tem dias que eu leio menos livros, não menos do que um. Às vezes eu leio menos do que um, tem dias que eu não leio nada, claro, mas... E depois que eu terminar 100 Anos de Solidão, eu quero pegar esse livro aqui pra ler, e eu quero fazer parte das discussões do clube dela, e ver o que o pessoal tá achando e tal, porque esse livro é muito controverso. A Michele Santos fala bastante dele também, porque ela tem uma visão bem diferente do livro, assim, bem diferente do comum, que todo mundo fala simplesmente mal por ser pedofilia, mas ela consegue enxergar... não que não seja pedofilia, com certeza é pedofilia. Não é nesse sentido, mas ela consegue enxergar... eu não vou saber explicar, gente. Se der, eu vou deixar algum link dela aqui, falando sobre esse livro aqui. Dê uma olhada, porque vale muito a pena. E por hoje era isso, pessoal. Esses são os livros que eu li em agosto, que eu ouvi em agosto, que eu comecei a ler e tô terminando de ler e ouvi em setembro, e os livros que eu pretendo ler em setembro. Eu sei que não é muita coisa, mas já deu 18 minutos de vídeo, caramba. Eu falo pra caramba, né? E é isso aí. Espero que vocês gostem. Até uma próxima. Tchau!